Você já parou para pensar na palavra tentação? Vamos lá. Primeiro, 2 Samuel 11, versículo 4. Então enviou Davi o mensageiro e mandou trazê-la. E veio, e ele se deitou com ela. Esse versículo da Bíblia fala sobre o grande rei Davi. O rei Davi, ele traz Batseba, deita com ela e sucumbe à tentação. E você vê que Deus, ele é tão sublime, a Bíblia é tão maravilhosa que ele não encobre, ele não deixa cobrir. Aí a pessoa fala, é verdade, né? Ah, mas isso aí não tem como, né? Como é que ia sucumbir uma mulher daquela? Vamos lá. José do Egito, ele é vendido pelo seu irmão e é entregue no Egito. E Deus, em honrando ele, ele traz os cuidados sobre o castelo de Potifar. E nisso a mulher de Potifar olha, fala, opa, esse aí, seu senhor José, hein? E aí traz o José e quer se deitar. E aí ele fala, não, o rei, porque eu teria tudo, menos você. E ela insiste, quer se deitar com ele e simplesmente força. E ele corre, pega-se a túnica, chama e denuncia ele. E ele vai para a cadeia. E aí tem outros versículos que depois Deus acaba honrando ele. Mas vamos lá, tem dois episódios de José que ele acaba acontecendo essa vontade, porque imagina, ele viu ela e ela ficou totalmente nua. O homem tem o desejo pelo olhar. Não adianta falar que não. Essa é as travas, as janelas que entra por dentro dele. A mulher, a audição e muito mais outras coisas, mas não vem o caso. Resumindo, voltamos para o rei Davi. Aí o rei Davi, o que acontece? Ele pega, simplesmente fala, pô, deitou com ela, né? Você vê, Davi venceu o gigante. Ele foi uma pessoa que foi aclamado, cresceu e Deus guardou, deu tudo na mão dele. E a Bíblia fala que Deus fala que qualquer mulher que ele pedisse, Deus daria. E como que ele tira a vida de um soldado que estava lutando a favor dele? Você vê que Deus não encobriu isso. E pelo contrário, ele teve um grande, mas grande conta a pagar sobre isso. Sofreu muito sobre essa questão, que é outra coisa. Então, resumindo, o que aconteceu com ele? Qual era o problema de Davi? Davi, ele vinha vencendo batalhas porque ele se sentia como ele era uma pessoa simplesmente normal, uma pessoa humilde e tal, tudo. Ele se tornou rei, ele se engrandeceu. Qual foi o problema dele? Quem virou gigante lá foi ele mesmo. Tem problema de você ser gigante? Não, mas depende do gigante que você acha, porque existem gigantes que a gente acha que na nossa vida a gente pode fazer tudo. A gente pode ser tudo. E na verdade, na vida a gente não pode ser tudo. Na nossa vida a gente tem que ter controle emocional, que nós já falamos sobre isso. E Davi brincou, falou, não, imagina, eu posso fazer e acontecer. Então pense no que você vai fazer. Pense até onde você vai. Porque o rei Davi, ele brincou, simplesmente brincou com a tentação. Ele falou, não, a tentação, tiro de letra. Aí ele olhou uma vez, olhou duas, olhou três, ele poderia simplesmente mandar construir paredes na casa dele, do soldado, e não ia ver ela mais peladinha. Ou simplesmente podia construir, tirar a frente que estava o problema dele. Mas ele falou, não, eu aguento. Aguenta? Não, não aguentou. Por que ele aguentou e José aguentou? Qual a diferença de um do outro? Os dois eram simples? Era porque eles eram simples? Não. Porque eles tinham buscando a Deus de uma forma diferente. Davi veio no momento de buscar a Deus e Deus o transformou. Transformou ele num excelente rei. Teve erros? Teve, mas ele se tornou um poderoso rei. José, depois ele se tornou um excelente governador. Qual a diferença dos dois? Governante, cuidava. Só que antes, quando ele era governante, quando ele era escravo, ele manteve o seu temor a Deus. Essa é a diferença, não é onde você está,
ou quem você é quem você guarda dentro de você, de quem você busca, de quem você se fortalece. A vida não trata simplesmente da nossa vida como se fosse uma coisa comum. O nosso coração é direcionado àquilo que a gente deixa absorver. Tudo que nos absorve, tudo que nos gera dentro é o que pode nos matar. É o que pode ser potencializar aquilo que não deveria ser. Então, tome cuidado com você. Não brinque com as tentações. Não brinque com os descasos. Porque hoje, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Chega uma hora que está tão potencializado dentro de você que você não enxerga. Você simplesmente faz. E depois tudo na vida tem consequências. Então, se apeguem a Deus, se fortalece e veja os seus pontos a ser melhorado. Porque você é mais do que vencedor. Davi, ele simplesmente derrotou um gigante. Golias, ele derrubou. Não tinha como, com uma funda, uma pedrinha, direcionado a Deus, Deus foi lá e livrou. E depois, olha a diferença, o maior gigante, ele mesmo foi derrotado, que era ele mesmo. Por quê? Ele deixou se transformar, aquela coisinha aqui, aquela coisinha ali, dou uma olhadinha aqui, dou uma olhadinha ali, quando foi ver, estava tão grande, que ele não conseguiu vencer a ele mesmo. Então, pense nisso, que hoje, tome cuidado com o que entra nos seus olhos, do que entra no seu coração, do que você planta dentro de você, para que você não tenha um gigante a lutar e infelizmente perder. Porque José do Egito se encheu de quê? De coisas boas. E hoje você pode fazer a mesma coisa. Essa é a palavra que eu deixo. Se curtir, curte. Se gostar, e compartilhe. Agradeço.